quem não me conhece, eu sou Andréia Pereira, sou uma das sócias da ON Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E dando prosseguimento ao nosso projeto Call com Gestor, hoje a gente recebe o Leonardo Alencar, que é da equipe de Equity Research da XP, especializada em agronegócios. Tudo bom, Leonardo? Seja bem-vindo. Eu vou passar aqui a palavra para o Henrique Boscoa, que é nosso head de produtos, e a gente vai iniciar aqui o nosso bate-papo já já. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Para a gente é um prazer enorme receber o Leonardo. Tem uma bagagem muito robusta no segmento e eu quero dar as boas-vindas mais uma vez. Pedir você contar um pouquinho da tua trajetória, que eu acho que é muito importante os investidores aqui presentes saberem que você já esteve nos dois lados do balcão. Isso acho que agrega muito conhecimento e vivência prática. Conta um pouquinho para a gente aqui de forma bem sumarizada, para a gente entrar num bate-papo em seguida, muito assertivo, por favor. Obrigado. Boa noite, André. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Bom, realmente, como o Henrique comentou, eu já estive dos dois lados. Na verdade, minha carreira toda foi focada em agro. Eu tenho uma formação técnica e desde a minha formação foquei muito na parte de mercado de commodities agrícolas. Então, o mercado de commodities agrícolas ele sempre se separa em duas vertentes, né? A vertente física, que é a venda da commodity física dos grãos, dos animais, né? A entrega dos animais para frigorífico, ou seja, grãos para trading, e a parte de futuros, que é a parte de derivativos agrícolas. Então, eu comecei a carreira na parte de físico, era negociação muito mais na parte de pecuária, a parte de grãos. Depois fui para a corretora, trabalhei na XP em 2010, na mesa de commodities agrícolas. Saí da XP, fui para a Minerva Foods, que é um dos frigoríficos 100% focado em carne bovina, diversificado, né? Ele estava presente na América do Sul, principalmente. É um dos listados na Bolsa. Fiquei lá 9 anos, muito na parte de estratégia de mercado, inteligência de mercado, pricing, sempre pensando na parte de mercado de commodities agrícolas, né? Acho que esse sempre foi minha vocação. Acho que é interessante que o mercado ele vem crescendo muito. Se a gente olhar o mercado há 15 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. 10 anos atrás ainda, a diferença de tecnologia, acho que vem acelerando muito, mas sempre atrasado em relação a outros setores, apesar da relevância que tem o agro tem na economia, sempre muito atrasado, até de percepção, acho que às vezes um pouco de preconceito também. Então, acho que quando a gente olha a adoção de tecnologia atrasada e até um pouco de preconceito, tem muita coisa então para a gente recuperar em cima disso. Tem uma demanda latente em cima do agro que eu acho que está ficando cada vez mais evidente. E não só por Brasil, né? Acho que o mundo está puxando o agro do Brasil. Eu acho que esse é outro ponto bem favorável também. Perfeito. Vamos começar nosso bate-papo contextualizando um pouco o segmento de agronegócio de commodities globalmente, né? Com a visão entre a relevância dessas cadeias de negócios e os desafios da temática de sustentabilidade, meio ambiente, que a gente estava conversando agora aqui no começo do nosso bate-papo. Como é que vocês analisam essas questões e como é que os países desenvolvidos se posicionam e avaliam os grandes emergentes produtores e exportadores? Acho que até é um ponto interessante, André, porque a gente tem praticamente dois tipos de percepção mundial, né? Você tem o lado dos produtores, né, que são a grande vantagem competitiva das Américas, sendo grandes produtores, né, não só a América do Sul, mas a América do Norte também, que é o lado dos produtores, e você tem um lado da demanda, realmente, né? Você tem países mais desenvolvidos, que inclui Estados Unidos, mas também a Europa e a Ásia, que tem sido o grande motor de consumo de agro nos últimos anos. Apesar dessa clara dicotomia que a gente tem no mundo, né, você tem uma briga, quando você olha para cada commodity, tem muita briga política, né, tem muita barreira tarifária e não tarifária por trás disso, né, porque muitas vezes, quando a gente começa a falar de commodities aqui, a gente está falando muito de produção local, muitas vezes a parte da população que ainda está em áreas rurais, uma preocupação dessa movimentação da área rural para a área urbana, o que isso pode causar nas cidades. Então, são todos movimentos bem lentos e que envolvem muitas políticas também, que acaba favorecendo o protecionismo. Então, o que a gente tem hoje de realidade no mundo é que as Américas todas são muito mais competitivas na produção de alimentos, tá? E a América do Sul ainda mais, tá? Claro que a gente não tem os mesmos níveis de tecnologia da América do Norte, mas em competitividade e vantagens climáticas a gente está muito à frente, tá? E a gente tem realmente a Ásia toda puxando o consumo. E no meio ali do mundo, a gente pode falar a Europa principalmente, você tem uma situação de distorção, que é região não eficiente na produção, grande consumidor, mas que os governos ainda subsidiam a produção. Então, a gente tem ainda grandes distorções mundiais que a gente tem em cima disso. Então,
por trás dessa pujança brasileira de produção de alimentos, né, por trás dessa nossa competitividade de conseguir entregar grãos e proteína animal a um custo muito baixo, né, e com boa qualidade, o que permite que a gente acesse tanto mercados desenvolvidos quanto mercados em desenvolvimento, existem ainda muitas barreiras tarifárias que não aparecem aos investidores. Então, um caso, só um exemplo, né? O Brasil, dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, ou o maior exportador de carne bovina do mundo, e hoje China, o maior comprador de carne bovina do mundo. O Brasil chega a pagar 12% de barreira de tarifa de importação para a China. E a Austrália, que está ali do lado, está indo para 0%, tem um plano de longo prazo para chegar em 0% de tarifa de importação. Só nessa questão, por mais competitivo que a gente seja, você tem ainda questões aí que vão tirar a margem do nosso produto, né? O que a gente precisa? Comércio bilateral, fortalecer essas políticas de negociações. Então, acho que quando a gente fala dessa pujança brasileira, falta, às vezes, a gente falar que tem muita coisa a ser feita do lado da política também. Tá? E o lado da política, às vezes, é justamente isso, é tirar barreiras tarifárias que vão fazer com que a cadeia produtiva toda seja melhor remunerada, seja até acesse outros mercados. Tá? Então, quando a gente olha por essa ótica mais macro, hoje é evidente a relevância do Brasil, é evidente o bom momento que a gente está passando também, mas tem que lembrar que tem sempre algumas questões protecionistas que são negativas também e precisa de um posicionamento até governamental para poder ir atrás e quebrar essas barreiras tarifárias também. Tarifárias e não tarifárias. Boa, vamos manter um pouquinho aqui da visão externa ainda. A demanda por alimentos e matérias-primas segue vigorosa e crescente. Você citou isso na tua primeira intervenção, especialmente pela China e seus vizinhos. Isso vem gerando um ciclo de alta de preço de commodities. Até que ponto esse ciclo é sustentável e como nos preparar para cumprir exigências cada vez mais rigorosas e aproveitar os resultados turbinados para aumentar a qualidade dos nossos processos e produtos, além de uma melhor articulação governamental? Bom ponto, Henrique. Assim, quando a gente pensa pela ótica de agro, a gente sempre tem que pensar que são cadeias cíclicas, né? Então, você tem momentos de aumento de oferta em que você tem até uma pressão nos preços por conta disso, e esses momentos, como a gente está vivendo agora, que a demanda está puxando, eles têm momentos muito favoráveis de preço, né? Mas é sempre cíclico. O que eu acho que vale a pena a gente ter em perspectiva é que esse momento que a gente está hoje, que é tão favorável, ele tem algumas razões por trás. Você tem uma muito forte pela ótica de proteína animal, e você tem outras pela ótica da parte agrícola, né? O que aconteceu no mundo nos últimos anos que eu acho que é relevante a gente discutir? Em 2018, teve um evento da febre suína africana na China. É uma zoonose, uma doença que mata quase 100% dos porcos que ela atinge. Ela é extremamente preocupante, ainda que ela não passe para o ser humano, mas ela acabou dizimando de 30%, 40%, até estimativas falam até de 50% do rebanho suíno da China, que é o maior rebanho do mundo, tá? De suínos do mundo. E lembrando que no mundo, isso até soa estranho para nós brasileiros, mas o consumo de carne suína no mundo é o principal. No mundo todo é primeiro suíno, depois carne de frango, terceiro carne bovina. No Brasil, começa com frango, depois carne bovina, que é a preferência nacional, e a carne suína tem um consumo muito mais baixo. Então, com essa metade praticamente do rebanho suíno da China sendo dizimado, abriu um vazio que, se a gente pegasse as exportações de todas as proteínas e destinasse à China, a gente não preencheria esse vazio. Então, isso começou em 2018, ganhou muito mais força em 2019 e continua 2020, 2021, a gente deve observar esse 22, 23 pelo menos. Isso significa que a China já estava sendo um grande consumidor, mas acelerou muito mais esse processo de aumento de demanda. Porque além da questão, acho que esse foi a cerejinha em cima do topo do bolo, né? Porque além disso, você tinha alguns movimentos estruturais acontecendo. Tem toda essa questão de urbanização, então mudança de hábitos de consumo, que também são muito fortes. A urbanização já causa a mudança de hábitos de consumo, né? Conforme as pessoas saem do campo e vão para as cidades, um movimento muito forte está acontecendo na China, já aumenta o consumo de proteínas, se diversifica muito mais a alimentação. Mudança de hábito de consumo, a gente até chama de ocidentalização, que realmente tem acontecido isso, até o conceito grill das carnes é uma coisa bem mais recente, então também é outra coisa que puxa. Aumento no poder aquisitivo e aumento populacional. São 4 grandes variáveis que já estavam puxando o consumo de alimentos. Mas você tem aumento de oferta e aumento de demanda. E aí tem um ajuste de oferta e demanda. Com esse problema da China, da febre suína africana, você desajustou a oferta e demanda. Então, a gente entrou num cenário em que a oferta total de proteína animal no mercado não era suficiente para a demanda, o que ocasionou uma alta muito forte de preço das proteínas.
Conforme as proteínas sobem de preço, né, você começa a ter investimento nas cadeias de produção, aí a gente observa isso não só no Brasil, mas no mundo todo, começa a demandar muito mais grãos também para isso. Então, você precisa de mais milho, precisa de mais farelo de soja para as cadeias de suíno, cadeias de frango, cadeias de bovinos, não só Brasil, mas no mundo todo. Então, você tem uma demanda aí aquecendo na parte de grãos. Claro que a gente tem um evento da pandemia no meio dessa cadeia toda, desse ciclo todo. A pandemia acho que segurou um pouco uma realidade que a gente está sentindo agora. A oferta não estava crescendo na mesma velocidade que a demanda. A demanda está muito mais rápida do que a oferta. Com a pandemia, acho que segurou um pouco a demanda. Saímos da pandemia em 2021, ou estamos saindo, né? Cada país a sua velocidade, mas saímos em 2021 com uma demanda, acho que estava represada. E isso já começou a refletir nos preços. Então, o preço das proteínas animais continuou alto, e começou a puxar preço de grãos. Milho subindo, soja subindo, cana-de-açúcar subindo, algodão subindo, trigo subindo. Então, todas as commodities agrícolas em alta e todas as proteínas animais em alta. Acho que isso você está falando assim, é uma tempestade perfeita para o produtor, né? Você tem realmente todas as variáveis favoráveis a isso. É claro que em cima disso tudo tem duas variáveis que a gente tem que ter em perspectiva. Uma é uma questão cambial e outra que é a questão climática. A questão climática, que é interessante, é que como a gente está num cenário de oferta e demanda tão ajustado, você não tem espaço para mexer na oferta. E se tem algum evento climático que afeta a produtividade, isso transforma em preço. Então, começamos 2021 já discutindo a possibilidade do tamanho que essa seca seria aqui no Brasil. Tá? E a seca está sendo uma das piores das últimas décadas. Então, a seca no Brasil, já afetando a produtividade do Brasil, o Brasil é um grande produtor, e está precificando commodities agrícolas no mundo todo. Então, o clima está adicionando muito prêmio nas commodities agrícolas. Isso pode ser que melhore para 2022, e aí tira um pouco desse prêmio, mas você ainda tem essas variáveis mais estruturais por trás. E o outro prêmio é o do câmbio. Aí, sem entrar em questões políticas ou econômicas, mas a gente sabe que todo esse cenário atual tem desvalorizado o câmbio brasileiro. Claro que nas últimas semanas voltou, a gente está olhando um patamar de dólar de 5,05 e um mês atrás, um mês e meio atrás, está falando de 5,50. Então, teve uma queda muito importante no câmbio. Mas o câmbio desvalorizado, com um cenário de commodities agrícolas mais alto, se acrescenta um prêmio em todas as commodities do Brasil. Então, além do mercado mundial, já a oferta e demanda está desenhada para preços mais altos, e ter todo esse consumo da Ásia e a China como grande motor desse consumo puxando, você tem um prêmio climático e tem um prêmio cambial em cima disso. Então, é uma tempestade perfeita para o produtor. Tá? O produtor tem visto margens melhores do que nos últimos anos todos, o que é muito positivo. Tá? Porque aí a gente começa a falar de dinheiro novo entrando no setor, você vê mais investimento no setor, você vê ganho de produtividade com base nesse investimento, ou ganho de tecnologia, investimento em tecnologia também. Então, todas essas variáveis, eu acho que cria um cenário muito favorável, tá? Poucas vezes a gente viu isso. É um super ciclo ou é um ciclo mais curto? Isso a gente não sabe dizer. A verdade é que hoje é um momento muito favorável. Os produtores que usam commodities, mercados futuros, conseguem travar a safra de 21 e a safra de 22 em preços muito bons, ou seja, toda a produção de 2021 e 22 já travada com preços altos, estão viabilizando mais investimento. É um cenário muito favorável para os produtores. É algo que a gente não via há muito tempo. Claro que sempre vai ter ali do lado uma discussão de sustentabilidade em cima disso, né? Não só pela ótica ambiental, mas pela ótica financeira também. É um ciclo, a gente sabe que esse ciclo mais cedo ou mais tarde vai virar. Né? E quando virar, você vai ter os grandes produtores, os produtores mais eficientes vão continuar na atividade. Aqueles que menos eficientes, que foram só na onda, às vezes vão ser excluídos da atividade. Acho que é normal também do setor. Lei de Darwin. E ainda tem mais um item aí. Como é que está o nível de competitividade dos empresários produtores brasileiros em relação aos concorrentes novos, americanos, australianos? O que a gente tem a aprender com eles e o que a gente pode ensinar para eles? Esse é um bom ponto, André, porque assim, quando a gente fala de pecuária e agricultura do Brasil, se a gente pegar a média nacional e comparar com esses países, a gente está atrás. A gente tem muito ainda a adotar de tecnologia, a ganhar de produtividade, ou seja, a gente consegue aumentar a produção na mesma área que a gente tem hoje. Tá? Acho que esse é um grande ponto positivo. Quando a gente olha os extratos, os grandes produtores brasileiros, os mais tecnificados, já estão em níveis de Estados Unidos ou outros países, às vezes até acima. Tá? A gente tem aí iniciativas muito boas de investimento em tecnologia na atividade. A Embrapa é um caso clássico disso, né, de adaptação de genética, adaptação de diversas tecnologias ao clima tropical.
tá? Isso que é muito positivo, mas quando a gente pega esses estratos, os melhores produtores estão nesses níveis. Quando você pega a média nacional, a gente tem muito espaço para crescer, tá? O que significa que, pensando para uma ótica de investimento, tem um retorno muito mais fácil, tá? O investimento no agro brasileiro, ele ainda traz retornos mais rápidos, porque você tem um nível de produtividade média mais baixa, que você consegue aumentar para chegar nos níveis principais. Ou seja, o Brasil já é um grande produtor, já é um grande exportador, e o agro já é muito relevante. Mas se a gente olhar a média de produtividade brasileira, ainda tem espaço para poder melhorar muito mais. O que é, sim, pensando pela ótica das empresas, extremamente favorável. Tá? E quando a gente comparar caso a caso, os Estados Unidos é um país muito competitivo, porque ele tem altíssimos níveis de tecnologia, já é um processo muito mais tecnificado, muito mais concentrado, não é espalhado no país todo, tem todo o meio oeste americano. Mas se comparar com a Austrália, comparar com a Europa, por exemplo, sem subsídio, eles não sustentam a produção. Tá? E aí é uma briga comercial. Se a gente olhar, por exemplo, Brasil, grande produtor de cana-de-açúcar, o maior produtor de açúcar do mundo. Né? Qual que é o grande problema do açúcar no mundo? É a Índia, que tem subsídios governamentais para exportação, que se o governo tira esse subsídio, eles não conseguem exportar, porque eles não são competitivos, não é financeiramente viável, e aí o preço do açúcar sobe, mas aí o governo indiano entra e acaba segurando um pouco os preços. Então, se tirar os subsídios governamentais, né, se fosse possível tirar os subsídios governamentais, o Brasil seria absurdamente competitivo. Mesmo com subsídios governamentais, nós somos competitivos. Tendo em perspectiva que a nossa média de produtividade é mais baixa. Né? Os mais tecnificados do Brasil, você tem um nível de competitividade muito boa. Tá? Então, acho que é interessante que o agro, ele não é ainda o potencial que a gente fala dele. Aí tem muito mais ainda a entregar. É muito mais ainda claro, para ver. E essa questão cambial, André, não tem jeito, mas isso ajuda muito, tá? Porque no final das contas, a gente estava vendo hoje preço dos grãos altos, preço das proteínas altas, e o Brasil ainda é competitivo, conseguindo acessar não só os mercados desenvolvidos, que é um ponto interessante até que o Henrique comentou, qualidade. O Brasil tem muita quantidade, e por ter uma produção muito heterogênea, a gente tem baixa qualidade e alta qualidade, tem todos os estratos. A gente tem que subir essa média de qualidade. E esse momento favorável hoje é o melhor momento para você investir e aumentar a média de qualidade em cima disso. Qual que é o grande ponto? O Brasil, por ser competitivo, acessa os mercados emergentes e acessa alguns mercados desenvolvidos. Subindo a média de qualidade, a gente acessa mais ainda os mercados desenvolvidos. Então, hoje, o câmbio favorece o Brasil porque mantém a gente competitivo e acessando mercados emergentes, apesar da crise que estávamos, né? Mas conforme o mercado volta, e se a gente tiver uma questão cambial mais normalizada e perde um pouco de competitividade, o ponto da qualidade volta a ser relevante também. Tá? Não adianta investir só em volume, né? A gente tem que melhorar níveis médios de qualidade. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora de um ponto que acho que é muito relevante, que é a grande concentração de financiamento agrícola no governo federal e, por consequência, no Banco do Brasil. Como o mercado financeiro privado pode e deve participar da oferta de crédito, ao mesmo tempo alavancando melhorias em produtos e serviços, e se há espaço para os investidores em geral participarem desse negócio e buscarem, obviamente, retornos com as proteções adequadas. Acho que esse é um ponto-chave, Henrique, porque só para ter em perspectiva, né, para todo mundo, quando a gente fala em plano safra, né, quando a gente fala do crédito para a produção agrícola no país, ele é deficitário, tá? Então, o país hoje não fornece crédito suficiente para a sua produção, né, para viabilizar a sua produção. Claro que na hora que a gente fala dos grandes produtores, eles têm capital próprio e tem outras formas de captar dinheiro, né? Uma das formas que está ficando cada vez mais recorrente, acho que é um ponto muito importante, é o CRA, né? Certificado de Recebíveis do Agronegócio, tem tido muita aceitação, uma boa aceitação do mercado, várias empresas já estão fazendo emissão de CRA, o CRA está sendo ofertado para o varejo, acho que é uma forma, então, do próprio varejo ter acesso a oferecer crédito, né, via dívida, né, para as empresas e surfar essa onda do agro, né? Então, acho que o CRA está sendo está destravando o crescimento, tá? Mas quando a gente pensa pela ótica geral, tirando os produtores mais tecnificados que conseguem acessar essas linhas, a média de produção brasileira, ela sofre porque não tem crédito suficiente, né? E aí toda essa questão econômica brasileira que a gente está passando hoje significa que o crédito que o governo tem dado via Banco do Brasil e outras instituições, ele não é suficiente, assim, ele seria talvez insuficiente para manter a produção atual.
Então, menos do que o necessário para aumentar a produção. Tá? Então, a gente tem uma situação crônica hoje de falta de crédito ao agro. Tá? Acho que isso é preocupante. E isso, quando a gente fala, ele não vai afetar realmente os produtores mais tecnificados, vai afetar a agricultura familiar. Tá? E isso é um ponto de atenção, porque, sem entrar muito nesses detalhes, né, mas a gente tem um país que é muito grande produtor de alimentos, e você tem uma população de agricultura familiar, que às vezes é muito pouco tecnificada, que às vezes está sendo excluída da atividade, tá, porque ela não consegue se viabilizar financeiramente na atividade do agro. É um cenário muito confuso assim, de enxergar. Né? Você tem duas realidades muito conflitantes. Então, acho que o CRA é uma saída muito interessante, muitas empresas estão buscando o CRA, e a oferta do CRA no mercado é interessante para o investidor também, tá? Então, todas as grandes empresas já fizeram emissões de CRA, outras estão se organizando, e o CRA tem um ponto bem interessante também. O processo de amadurecimento das empresas no caminho de uma listagem na Bolsa, ele é longo, né? O CRA acaba sendo uma forma de você dar um primeiro passo. A empresa se organiza para poder fazer uma emissão desse certificado. A partir daí, ela já tem todos os balanços auditados, já teve um teste no mercado, e aí ela pode dar um passo a mais para poder realmente chegar numa listagem na Bolsa. Né? Então, no processo de amadurecimento, o CRA virou uma etapa importante disso. Mas, acho que um outro ponto interessante também, Henrique, é que quando a gente fala de agro e compara o agro com as cidades, você tem muita ferramenta e solução desenvolvida para empresas e para outros setores que tentaram mostrar para o agro, você não tem aderência. Né? O agro tem sua sazonalidade dentro do ano, você tem uma questão cíclica, você tem até questão de ano calendário que é diferente. Né? Quando a gente fala de usina de açúcar e álcool, o ano começa em abril, termina em março. Né? É diferente do ano calendário normal. Na hora que a gente vai falar de soluções de crédito, você tem que ter uma customização, uma adaptação à realidade do agro. Tá? E o maior risco do agro e sempre vai ser, claro que vai reduzindo com a tecnologia, é a questão climática. Então, assim, o banco ele tem que oferecer crédito ao produtor, sabendo que existe uma variável não controlável, que é o clima. E como é que ele se protege? Ele tem que fazer travas de preço, por exemplo, se por acaso de uma quebra de safra, ele vai conseguir travar ou se proteger de uma perda de receita por conta de queda de produtividade daquele produtor. Então, tem ferramentas para isso. Mas, às vezes, acaba exigindo um certo grau de sofisticação. E eu acho que é aí que, às vezes, a iniciativa privada demorou um pouco para entrar nesse setor. Então, tem oportunidade, precisa de adaptação, não é a mesma solução ofertada para a cidade que pode ser ofertada no campo, tá? Mas o que a gente observa cada vez mais é que quem tem feito isso tem conseguido, então, aumentar, tem uma boa granularidade, tem uma boa aderência, boa demanda para isso, e volta ao ponto, né? O agro é muito resiliente, é um dos setores mais resilientes da economia, vem crescendo apesar de tudo, tá? Então, você focar uma parte da sua carteira no agro está virando o hedge perfeito. Quando está tudo indo bem, o agro está indo bem. Quando está tudo indo mal, o agro continua indo bem. Né? Então, até uma discussão interessante de gestão de portfólio se agro deveria ou não deveria entrar na carteira. Né? E acaba sendo alguns papéis, algumas vezes, sim, tem a questão cíclica, né? Mas o agro como um todo acaba sendo um ponto de hedge até na carteira. Vai muito em linha com a próxima pergunta, que um relatório recente da XP foram feitas duas afirmações de alto impacto. Primeiro, não há Brasil sem as commodities, e o Brasil é movido pelo agro. Se a gente for olhar os últimos 10 anos, isso realmente é uma verdade, né? Basta ver o peso do agro, do mundo agro no PIB, né? Isso é um diferencial, uma oportunidade ou um bom problema? Eu diria que, assim, sendo bem otimista, assim, é uma oportunidade, sem dúvida é uma oportunidade, tá? É uma oportunidade que a gente já deixou passar antes, né? Acho que esse é o grande desconforto que a gente tem. O agro, ele é o que é hoje, apesar da falta de investimento governamental, apesar da falta até de percepção positiva da atividade, né? É um caso interessante, né? Porque muita gente tem aversão ao agro. Por quê? Você tem pontos ruins do agro, tá? Não é que é uma mil maravilhas, mas você tem poucos maus elementos sujando a imagem do todo, tá? Então, acho que isso é ruim. Quando a gente tira esses maus elementos, como é que tira isso, né? Você tem que ter políticas públicas, tem todo o Código Florestal brasileiro, que é extremamente rigoroso, tá? Tem regiões do Brasil que, se você comprar uma fazenda, você só pode utilizar 20% daquela fazenda. Os outros 80% você tem que manter em reserva legal. Tá? Então, o Código Florestal brasileiro, ele é muito rigoroso. A gente falha, às vezes, na fiscalização e na punição disso. Quando a gente olha a quantidade de produtores, às vezes, culpados, ela é pequena perto do todo. Então, a gente tem que ser
exemplar em localizar os problemáticos e ou excluir da atividade ou corrigir, mas não sujar a imagem do todo por conta disso. Então, eu acho que o agro brasileiro ele tem sido realmente muito forte, apesar de todo o restante, tá? E segue como oportunidade. Tá? Sinceramente, André, assim, na hora que a gente olha toda a parte de políticas públicas ou até a parte de investimento das empresas, né, o setor do agro, a gente tem que lembrar, né, é um setor extremamente volátil e que normalmente a gente está falando de margens bem estreitas. Então, você tem que ter realmente operações, muitas vezes grandes, para poder saber trabalhar com aquela volatilidade, com aquela margem menor, ganhar em escala para poder sobreviver numa atividade que realmente não é das mais bem vistas. Então, e quando a gente começa a ver problemas institucionais, como teve recentemente, né, a discussão sobre estamos queimando a Amazônia, isso foi muito ruim para todas as empresas do agro, tá? Culpadas ou não culpadas, né, próximos ou não da Amazônia. Então, acho que a gente precisa ser um pouco menos genérico, tá? E mais cirúrgico no agro, tá? Porque na hora que a gente olha o agro da maneira correta, assim, os produtores eficientes, tecnificados, que realmente têm de acordo com todo o Código Florestal, tem muito espaço para crescer ali. Tá? Os que não estão de acordo com as leis, a gente tem que realmente ou encontrar maneiras de trazer eles para a lei ou excluir da atividade, né? Então, é um ponto complicado, mas é oportunidade sem dúvida nenhuma, tá? A gente tem poucas empresas listadas na bolsa, tá? Elas são poucas empresas e apenas de alguns setores, né? Você tem praticamente usina de açúcar e álcool, você tem alguns produtores de grãos, você tem alguns frigoríficos e praticamente só. Tá? Você tem pouca opção de exposição ao agro. Começou a ter um movimento de outras pontas da cadeia também fazendo processo de listagem, mas ainda é muito pouco. Então, a gente tem a representatividade do agro dentro da bolsa é muito pequena, tá? Apesar de ser muito grande na economia. Boa, e vamos afunilando aqui um pouquinho, que o papo está muito bom. A gente tem acompanhado um movimento seletivo e disruptivo de entrada de empresas de tecnologia, as chamadas fintech, no campo. Campo de uma forma bem ampla, né? E elas trazem serviços premium que podem elevar ainda mais a produtividade, tanto dos médios produtores, quanto daqueles que você citou, que já estão no topo da pirâmide. Pode nos dar alguns exemplos positivos e aonde podemos chegar com essa revolução tecnológica? Henrique, tem uma história interessante que quando a gente fala com um produtor rural, há uns 10 anos atrás ele reclamava que toda semana tinha um novo vendedor de insumos, né? Alguém vendendo ração, alguém vendendo fertilizante, toda semana alguém batia na porta lá querendo vender insumos. 10 anos depois, eles reclamam que toda semana aparece uma startup. Então, realmente mudou a produção, né? Claro, a gente ainda tem muito espaço para crescer, porque você tem ainda essa questão de desenvolvimento de uma pequena empresa para testar uma ferramenta no mercado, você tem toda uma questão burocrática, tem outros desafios. Mas, qual que é a grande vantagem das fintechs, agtechs, até a parte de seguro também, climático, tem algumas já testando isso para o agro. O agro, quando a gente sai do macro e vai para o micro, você tem uma vantagem competitiva, um grande de escala muito interessante. Né? Quando a gente sai de aplicação de fertilizantes em litros por área, por exemplo, ou quilos ou toneladas por área, né? Por hectare, por exemplo, e passa para a utilização de maquinário para fazer uma aplicação ponto a ponto, de leitura de necessidade de fertilizantes em cada ponto, em cada planta, você tem um ganho de produtividade que a gente não consegue mensurar hoje. Né? Então, quando a gente falou assim, agora há pouco, né? O Brasil, a média de produtividade do Brasil é mais baixa do que dos grandes produtores mundiais, a média, né? E se a gente pegar então, os mais tecnificados, esses tecnificados, se a gente colocar esse nível de tecnologia, você ainda tem muito espaço para crescer. E tem espaço para crescer em produtividade, que significa mais rentabilidade aos produtores, então você tem mais investimento na atividade, cresce em produção, como você também tem espaço para crescer até assim, você tem a questão de sustentabilidade também, claro, mas você tem uma perspectiva de até ambiental, né? Vamos pensar assim, para fazer um plantio, uma das primeiras coisas que você faz é jogar fertilizante, né? O que a gente chama de NPK, que são os grandes fertilizantes. Você joga uma quantidade grande de fertilizantes naquela área do plantio e muitas vezes você sabe que quando chover, uma parte disso vai ser levado para a chuva. Então você sabe que você está jogando a mais do que o necessário para poder corrigir isso. Até a parte de agrotóxicos, de químicos, a mesma coisa acontece. Às vezes você tem uma área que está infestada por uma praga, por exemplo, mas você não sabe se aquela infestação ela é generalizada, mas muitas vezes você aplica aquele químico em toda
a produção. Então, você conseguir sair dessa leitura macro para uma leitura micro, né, sair de uma aplicação genérica para uma aplicação cirúrgica, você começa a economizar o uso de fertilizantes, economizar o uso de químicos, consegue ser muito mais assertivo nos tratamentos, você consegue ganhar em produtividade com a economia de custo e sem utilizar tanto esses produtos. Tá? Então, quando a gente começa a falar de agrotóxico, a gente não precisa nem chegar no mundo do orgânico, né, que são mundos muito distantes. Mas a gente consegue utilizar muito menos agrotóxico por área se a gente conseguir utilizar mais tecnologia. Essa é uma parte das agtechs, né? Das fintechs, tem muita solução de crédito necessária ao produtor. Né? Volta para a questão de crédito que hoje falta, tá? Um déficit crônico de crédito no mercado, tá? Mas ainda tem outras soluções. O grande problema do agro, clima. Né? Então, qual que é o grande risco do produtor? Ele tem uma estimativa de produzir 50 sacas de soja naquele hectare, não choveu o previsto, ao invés de ele produzir 50 sacas de soja, ele produz 30. Então, o volume todo que ele pensava em fazer, até a compra de insumos que ele fez para aquela produção, ele vai ter que pagar do mesmo jeito. Então, às vezes, ele não vai ter a rentabilidade necessária para poder custear a produção dele. Né? Se, por acaso, ele trabalhar com seguro, por exemplo, né, que vai remunerar ele, assim, por conta da quebra de produtividade, ele continua na atividade. Então, você tem que dar muito mais sustentação ao produtor se você der essas tecnologias também. Mas volta ao ponto, né? É tudo muito customizado, né? O agro tem muitas particularidades. Então, agtechs, fintechs, a parte de seguros, a parte jurídica também é um outro ponto relevante. Tá? Acho que a questão jurídica no agro, às vezes, ela é muito negligenciada. Tá? Tem muito produtor que não consegue crédito porque ele tem toda a atividade na pessoa física dele, ou não separa da pessoa física dele. Tem muito produtor grande que ainda é assim. Tá? Então, passar por um processo de pejotização, que a gente fala, da atividade, é um processo de amadurecimento da atividade necessário, mas que nem todo produtor sabe da necessidade, sabe da vantagem de fazer isso. É caro fazer isso, então não tem o apoio para fazer isso. Então, assim, acho que a gente começa a falar de área, começa a ver a quantidade de oportunidades que tem em várias frentes diferentes. Né? Então, acho que esse é um outro ponto. Tecnologia, acho que é emblemático, mas até pelo papel que ela tem em todas as frentes do agro. Né? E uma coisa, assim, uma coisa irônica, mas o agro ainda tem ganho de produtividade previsto só pela conexão. Se a gente tiver torre de conexão via satélite para a conexão do celular no campo, você já tem ganho de produtividade. O agro ainda está nesse papel, nesse processo de ganho de produtividade via conexão de torre de celular. Então, esse é o agro. Tá? A gente está discutindo 5G nas cidades. Se a gente colocar 3G no agro, no país todo, a gente ganha em produtividade. Muito bom. Vamos aprofundar mais um pouquinho aqui a relevância do segmento. É uma matéria recente do jornal Valor, com dados do Ministério da Agricultura, indica que o valor bruto de produção agropecuária do Brasil, na chamada porteira para dentro, deverá somar algo perto de 1 trilhão e 100 bilhões agora em 21, que é 5 vezes mais do que em 2011, há 10 anos atrás, perdão, que é o dobro de 2011 e 3 vezes superior a 2001, 20 anos atrás. Este crescimento sem paralelo é ancorado em um mercado doméstico também pujante, apesar das recorrentes turbulências econômicas, e turbinado por exportações que passam de 100 bilhões de dólares por ano, em boa parte destinadas ao mundo China. Como que a gente deve administrar esse sucesso e nos proteger do acirramento das disputas entre as grandes superpotências, dados que os Estados Unidos é concorrente e nós somos alinhados a ele, e a China é nosso maior cliente, comprador? Eu acho que tem um ponto que às vezes é meio polêmico, mas o Brasil precisa exportar mais. Né? Claro que toda vez que o câmbio desvaloriza e aumenta o preço da exportação, começa uma pressão inflacionária, tem até uma percepção negativa de exportação muitas vezes, né? Porque a gente fala assim, o chinês está comendo mais carne, está subindo o preço das proteínas, isso está subindo o preço da proteína aqui no Brasil, está até destruindo demanda no Brasil, tem uma pressão inflacionária, então é ruim para o consumidor brasileiro. Isso é uma consequência, na verdade, de um processo que não foi devidamente desenvolvido. Se o Brasil exportar mais, tá? A gente tiver mais excedente exportável, a gente conseguir acessar canais comerciais em outros países, a gente conseguir, inclusive, crescer nesse processo de internacionalização das empresas,
você vai ter um efeito que a gente chama de contracíclico, né? Qual é o grande problema do agro? Ou do consumo de maneira geral? Ele tem uma sazonalidade. O agro depende de chuva. Quando tem chuva, você tem produção. Quando tem produção, você tem uma boa oferta, você tem preços mais baixos. Só que a demanda trabalha de uma maneira diferente. A demanda interna brasileira tem nossas sazonalidades. Tem o evento de Páscoas, tem Dia das Mães, Dia dos Pais, você tem fim de ano. O maior consumo do Brasil ele está concentrado em dezembro, né? Novembro, dezembro, principalmente. Que é quando você tem pagamento de 13º, você tem festividades, você tem um momento ali de indulgência, você tem todo um efeito positivo à demanda. Se tem uma demanda muito concentrada num período, tá? Nesse momento, nesse período de demanda aquecida, o mercado doméstico ele é muito atrativo. Então, as empresas vão focar no mercado doméstico. Tá? Quando você sai desse momento favorável de demanda, e os preços vão ser menos atrativos, o que você não pode ter seria empresas e produtores desinvestindo porque o mercado piorou. Então, ter acesso ao mercado internacional é um ponto extremamente relevante porque você faz o contraponto disso. Quando o mercado doméstico está aquecido, a demanda está melhor, você fornece para essa demanda mais aquecida. Quando a demanda no mercado doméstico está desaquecida, você exporta mais. Com isso, você não fica no cenário tão volátil, você não fica tão dependente do mercado local e você consegue sustentar margens melhores ao longo do tempo. Margens melhores ao longo do tempo significa que você consegue investir mais na atividade. Às vezes é um contrassenso, tá? Mas quando a gente acha ruim a exportação, na verdade ela é extremamente favorável que o Brasil deveria exportar mais. Então a gente deveria ter mais excedente exportável em carne bovina, mais excedente exportável em carne de frango, em carne suína e na parte de grãos. Com isso, a gente vai ter mais divisas, a gente vai ficar menos volátil nessas questões de sazonalidade por conta da demanda brasileira. E isso vai viabilizar que as empresas investam mais. E isso vai viabilizar o aumento da produção. Tá? Então, acho que é extremamente relevante que o Brasil continue a aumentar sua produtividade, aumentar sua produção e continue exportando e acessando outros canais de exportação e outros países na exportação para ficar cada vez menos volátil, para ficar cada vez menos sazonal. Né? Então, acho que esse é um ponto interessante. Quando a gente olha, por exemplo, hoje, em que a China é um grande motor do consumo, está todo mundo exportando para a China, é um evento que mudou o mundo todo, não é um problema do Brasil, não é o Brasil que está exportando carne demais. A Argentina, faz 2 meses, anunciou que iria proibir as exportações de carne bovina por 1 mês, com o objetivo, claro, de segurar o preço no mercado local. Eles já fizeram isso lá atrás, em 2007, 2008, restringir as exportações de carne bovina. Claro que, no primeiro momento, isso significa excedente de oferta no mercado local, isso baixou o preço da carne, aumentou o consumo da população. Parece positivo, mas o produtor ele começa a desinvestir, porque ele não tem a mesma rentabilidade. Então, a atividade pecuária na Argentina, ela perdeu alguns anos, ela destruiu uma parte do setor, porque ela não era interessante, não era rentável. Então, o produtor desinvestiu, reduziu a produção. Quando começou a melhorar, tinha uma falta de carne na Argentina. A Argentina, que já foi um dos maiores carnívoros do mundo, deixou de ser porque estava faltando carne, porque houve uma política pública que foi negativa. Então, a gente tem que enxergar sempre que exportação é um dos canais, exportação traz divisas para o país, né? Traz uma boa perenidade ou sustentabilidade para as empresas, então a gente precisa exportar mais. Para exportar mais, a gente tem que ter realmente, a gente tem que ser competitivo, nós somos, porque os custos são baixos, o clima é muito favorável ao Brasil, temos que investir em tecnologia para manter essa competitividade, melhorar a produtividade e ser ainda mais competitivo. Precisamos de questões aí, comércio bilateral mais forte, mudança nessas barreiras tarifárias e não tarifárias, né? Com certeza isso ajuda, e acesso a novos mercados. Tá? Então, tem muito país que bloqueia ainda a exportação do Brasil, tá? Tem movimentos protecionistas que a gente precisa tirar essas barreiras. Com isso, o Brasil vai exportar cada vez mais e vai ficar menos ao sabor do mercado. Acho que isso é um ponto positivo. Volatilidade, não é que ela é ruim, mas ela exige um nível de... Ela é muito complexa de trabalhar com volatilidade. Tirar volatilidade é positivo para o investidor. Então, quando a gente olha até um movimento interessante que a gente está discutindo recentemente, né? Marfrig comprando participação acionária na BRF. Por enquanto está comprando só uma participação, 31% das ações da BRF hoje estão na mão do Marfrig. Como é que a gente olha um movimento desse? Marfrig, 100% carne bovina. BRF, por volta de uns 80% mais ou menos carne de frango, o restante seria carne suína. Ou seja, tem complementaridade de proteínas. Marfrig, 80% Estados Unidos, 20% América do Sul. E BRF, muito mais Brasil e um pouco da operação que eles têm no Oriente Médio. Né? Você tem uma complementaridade geográfica. Quando você começa a diversificar a geografia, diversificar a parte de proteínas, você reduz o seu risco, reduz essa sua exposição aos ciclos. Então, você diminui essa leitura de risco, de volatilidade do setor. Isso
cria um cenário mais favorável para a empresa investir mais. Então, a gente vê como olho de uma maneira positiva. Tá? Então, acho que, sem esticar demais a resposta, mas exportar é extremamente relevante e exportar tem sido um dos pontos que sustentou a rentabilidade do setor, mesmo em momentos da economia mais fraca do Brasil, tá? Viabilizando que o setor que tem um ciclo mais longo continue investindo. Então, só foi possível crescer a produção brasileira porque nos últimos anos todos foi rentável, foi sustentável financeiramente continuar investindo. E isso só foi possível porque, apesar das crises locais, o Brasil conseguiu exportar e sustentar, então, um cenário melhor. Então, acho que essa é a grande relevância da exportação. Sabe? Se o Brasil está mal, a gente vai exportar mais. Se o Brasil está bem, a gente vai vender mais no mercado local. Se a gente não tiver exportação, você fica muito ao sabor do mercado brasileiro. Aí tem empresa que não vai conseguir investir. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Deixa eu colocar mais um ponto aí nessa questão da exportação. Temas como desmatamento ilegal, desrespeito ao Código Florestal, grilagem, a gente vê isso o tempo todo nos noticiários, não só aqui, como espalhados aí pelo mundo afora. Como é que é o real impacto dessas notícias em relação à nossa imagem, em relação à imagem dos nossos produtores? Né? Como é que a gente consegue se proteger disso? Como é que os grandes produtores se protegem e se eles conseguem apoiar os pequenos e médios de alguma forma diante desse tipo de notícia que sai lá para fora? André, esse é um ponto interessante, porque assim, você tem duas variáveis interessantes, né? Tem a realidade, sem dúvida nenhuma, é um ponto sensível que a gente tem que corrigir essas falhas, tá? E tem um pouco de sensacionalismo em cima disso, tá? Tem até outros países que acabam inflando muito essa discussão, porque realmente o Brasil é um grande competidor, muito competitivo, grande produtor, exportador, então também tem esse aspecto. Mas se a gente tirar a camada sensacionalista em cima disso, tá? Que não é pequena, mas tem. Se a gente lembrar no ano passado, quando estava toda aquela discussão de estamos queimando a Amazônia, no mundo todo circulou diversas imagens, e muitas imagens não eram nem do Brasil, né? Então tinha a imagem de canguru fugindo do incêndio, não era no Brasil, né? Então, assim, tem muito sensacionalismo também. Então, se a gente tirar a questão do sensacionalismo, existe sim uma necessidade de melhorar a fiscalização e a punição em cima disso, tá? A gente não pode ter desmatamento ilegal realmente tem que acabar no Brasil, tá? Muitas vezes acontece na mão de poucas pessoas, tá? Que realmente compram uma área, vão fazer desmatamento ilegal, depois que faz o desmatamento, né? Depois que tira toda a parte de madeira, vai entrar com pecuária, para depois entrar com soja. Então, às vezes, até a pecuária e a soja elas vêm depois e não foram a causa, né? Mas é uma região que já foi contaminada pelo desmatamento. Então, eu diria que a imagem do setor, ela está manchada por essa questão de meio ambiente hoje, tá? Mas manchada porque tem alguns maus elementos que realmente mancharam a imagem de todo o setor, tá? Como é que a gente vai resolver isso, né? O Ministério Público poderia realmente ter mais fiscalização. Só que a gente está falando de um país muito grande, muitos produtores, que você não consegue ter todo esse nível de controle. Então, as empresas estão assumindo um papel ativo de fiscalizar, né? Ou de garantir que pelo menos a produção delas não seja manchada por isso, tá? Então, acho que aí é um primeiro passo, né? Assim, as empresas e as listadas, principalmente, né? Porque são vitrines, mas não só as listadas, mas que elas vão ter que assumir esse papel de garantir que o produto delas não tocou em nenhum tipo de desmatamento, de grilagem, de trabalho escravo, de qualquer problema negativo, tá? Acho que isso é o principal, tá? As empresas listadas como vitrine, mas outras empresas vão ter que garantir, sim, que elas não estão sustentando esses maus elementos, tá? Agora, isso é uma parte somente, né? Então, digamos que todas as listadas consigam garantir isso. Você tem um mercado que é muito maior do que as empresas listadas. E aí, para acessar esse mercado muito maior, vai ter que ser o governo, vai ter que ter outras medidas que não é privada, né? É muito mais governamental. Agora, um outro ponto que eu acho que é interessante, e aí sim, sem dúvida nenhuma, os investidores têm essa força, que muitas vezes é mostrar se eles estão de acordo ou não, mostrando se eles remunerariam mais atitudes corretas, né? Então, hoje, quando a gente fala de ESG, é até interessante, porque a gente não vê prêmio no ESG. Mesmo nas empresas muito bem ranqueadas nesses índices de ESG, você não tem prêmio, você não tem um valor a mais que aquela empresa tem, porque ela tem notas boas no meio ambiente, social ou de governança. Normalmente você tem o contrário. As empresas que não estão bem ranqueadas ou estão falhando, elas são penalizadas, elas têm desconto em cima disso. Isso é uma forma que já começou a dar efeito, tá? Eu acho que
tem um pouco de causa e consequência, né? Não é que a empresa só vai fazer isso porque ela está sendo penalizada, mas a penalização acaba forçando ela a acelerar um pouco mais isso, tá? Então, a gente observa todas as empresas do setor, as listadas e outras empresas do setor, se posicionando de maneira mais transparente, que acho que aí é o ponto principal, transparência, tá? Transparência das ações, das métricas, dos planos, mostrando isso para o investidor, dando espaço para ser cobrado por isso também, acho que é um ponto interessante, tá? Qual que é o grande problema disso? Digamos que a gente tem um cenário em que tem uma empresa que faz tudo correto e mostra para o mercado que ela faz tudo correto. O investidor internacional, ele olha para aquela empresa e fala assim, não, a empresa está me falando que faz tudo correto, está me mostrando documentos que garantem que ela faz tudo correto. Mas, se eu não confio que o ambiente institucional do país dá o mesmo valor àquelas políticas, aquelas ações, eu não vou confiar na ação daquela empresa. Então, o que a gente tem passado nos últimos meses, principalmente, desde o ano passado, pelo menos, é que o investidor gringo, muitas vezes, né, ele pode até enxergar boas ações das empresas, mas o ambiente institucional não é favorável. Então, ele não acredita 100% no que as empresas estão fazendo. Aí é jogar contra a corrente. Tá? Então, acho que isso é um ponto que a gente tem realmente sofrido um pouco mais, que é justamente as empresas estão tendo muitas iniciativas e cada vez mais planos e métricas e sendo mais transparentes, e tem agora muita consultoria fazendo todas essas pesquisas, fazendo rankings, ajudando a gente a analisar isso, né? Mas o ambiente institucional brasileiro não favorece muito isso, e isso pesa. Tá? Então, a gente olha isso em algumas ações de frigorífico, por exemplo, que isso pesou. Tá? Então, eu diria que a própria JBS, que é uma das mais focadas por ser a maior do mundo, né, isso impactou os papéis da JBS. Outras empresas também podem ter sido impactadas? Sim. Tá? Então, acho que quando a gente pensa em ESG, hoje não existe prêmio, existe penalização para quem não está nos melhores rankings. Mesmo quem está fazendo todo o trabalho, muitas vezes não vai coletar o saldo disso, porque o ambiente institucional não é tão positivo. Perfeito. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta de um cliente aqui no chat, nosso cliente Kleber. Em relação ao crédito ao pequeno produtor, qual é a relevância e participação das cooperativas de produtores e de crédito agrícola? Claro, é tão interessante esse ponto, porque assim, só para dar uma estatística que acho que muda um pouco a nossa leitura, né? Da produção total agrícola do país, a área em produção do país, 15% dessa área está na mão de grandes produtores. Tá? O que a gente chama de grandes produtores? Produtores com mais de 10 mil hectares. Então, mais de 10 mil hectares você já é um grande produtor. Tá? As empresas listadas na Bolsa têm 200, 300 mil hectares, são muito maiores que isso, mas mais de 10 mil hectares você já é um grande produtor. E 15% da área de produção está na mão de grandes produtores. Se a gente pegar produtores de 100 hectares, que é um pequeno produtor, até 10 mil hectares, você tem 65% da área em produção no país. Tá? Só que quando você tem, os grandes são por volta de 15 mil produtores. Na hora que a gente olha desses de 100 a 10 mil, que são os pequenos e médios, que é 65, 2/3 da área em produção do país, está na mão de umas 500 mil fazendas. Então, você já tem uma granularidade muito maior. Claro, você pegar os 15% dos grandes mais os 65% aí dos pequenos e médios, a gente está falando de 80%, né? Os outros 20% de produção está na mão de produção de propriedades com menos de 100 hectares. Então, quando a gente fala do agro do Brasil, ele tem um nível de granularidade que a gente não consegue nem tangibilizar, é difícil de enxergar isso, né? Então, 15% da produção na mão de grandes produtores, 2/3 na mão de pequenos e médios. E produtores com menos de 100 hectares ainda tem 20% da área de produção do país. Tá? E aí sim, quando a gente pensar, grandes empresas vão acabar pegando essa fatia de cima, né? Ou pelo menos médios e grandes, né? Você tem até as revendas agrícolas, você tem outras tradings que acabam pegando médios, grandes e às vezes até acessando um pouco mais os pequenos, né? Toda uma questão de regionalização. Agora, os microprodutores, eles realmente acabam sendo marginalizados muitas vezes, tá? E isso é corrigido pelas cooperativas. A cooperativa tem um papel estrutural na produção agrícola brasileira, porque a gente está falando de 20% da área de produção na mão de pequenos produtores. E a organização de você atender aqueles pequenos produtores é extremamente complexa. Imagina que você tem um produtor com 10 mil hectares. Ele vai ter um agrônomo, se tiver pecuária, ele vai ter zootecnista, veterinário, ele vai ter toda uma estrutura de atendimento da parte técnica. Mas pegar um produtor de 10 hectares, não tem como ter um técnico agrícola para poder atender ele. Então, a cooperativa que vai dar esse suporte. Tá? O produtor de 10 hectares, ele não vai ter nem o balanço da empresa, a parte financeira organizada. Né? Então, ele precisa de um auxílio para isso.
ele não vai ser PJ, vai ser PF, sabe? A conta corrente dele vai ser a mesma da fazenda, da produção. Então, esses pequenos ou microprodutores, né, é onde a cooperativa foca. E a gente sabe muito bem que a cooperativa, tem muito mais cooperativa no Centro-Sul brasileiro pelo perfil de produtividade de áreas menores, né, propriedades menores, né? Centro-Norte tem menos cooperativas porque você já tem propriedades maiores. Aí você tem outras, tem as tradings fazendo um papel interessante, tem as revendas agrícolas fazendo um papel interessante. Então, o pequeno produtor, acho que é o mais marginalizado e acaba ficando muito dependente das cooperativas, que as cooperativas têm feito um trabalho muito bom, tá? Mas acho que se a gente fala que existe uma dificuldade do setor privado de oferecer serviços financeiros e soluções de crédito para o produtor, muitas vezes ele não enxerga nenhum microprodutor, né? Você tem muito, assim, existe espaço para a inovação, tá? Se a gente sair do modelo dinheiro do governo para o produtor ou até um pouco do privado e entrar naqueles modelos que peer-to-peer, né, que é o próprio produtor oferecendo crédito ao produtor, né? Ou a pessoa física oferecendo crédito ao produtor, né? Você começa a ter outras formas de tentar acessar aquele microprodutor. Porque muitas vezes é um produtor que não se sustenta na atividade. E aí ele não se sustenta, ele acaba vendendo aquela área para um outro produtor e você começa o processo de consolidação de área. Então, acho que é onde tem o maior desafio. Tá? Se a gente começa a ver que o desafio já não é nem fácil nos grandes, né? Conforme você vai descendo na pirâmide, ele vai ficando cada vez mais complexo. Claro que mais complexo traz mais oportunidades. Acho que é aí que as agtechs e fintechs têm focado. Às vezes há uma falha, né? Você busca aquele que vai ser sua vitrine. Né? Se você pegar um grande produtor e atender aquele grande produtor, é uma vitrine, é marketing, né? Mas acho que o desafio é pegar aqueles milhares de microprodutores, né, e oferecer algo que realmente ajude na sustentabilidade daqueles microprodutores. Acho que esse é o grande desafio. Muito bom. Leonardo, a gente vai começar a caminhar para o fechamento. Estamos com quase 1 hora de bate-papo. E vou fazer aqui uma pergunta de um cliente nosso no chat. Depois eu volto com um jogo rápido contigo. O nosso cliente Paulo Irã pede para você abordar quais índices ou parâmetros ele deve ficar atento, ou nós, como profissionais, para escolher fundos imobiliários rurais. Essa possibilidade. E o que você acha do nível de evolução desse mercado aqui no Brasil? E como complemento dele também, você fazer uma pequena abordagem das diferenças desses fundos imobiliários, investir em ações de empresas agro ou em fundos de commodities ou estruturadas de commodities. Fazer um overview para a gente caminhar para o fechamento em seguida. Tá, vou tentar condensar, porque realmente é um ponto bem complexo, né? Qual é o grande desafio de fundo imobiliário, né? Um dos pontos mais chaves, assim, que investimento em terra no Brasil é um bom investimento, né? Claro que é um investimento de médio e longo prazo, mas ele é um bom investimento. Só que é um setor com baixa liquidez. Então, isso sempre foi um ponto de atenção. As empresas que são capital aberto, que têm muita terra no balanço, a gente já passou por um momento em que isso foi muito bem visto, a gente passou por um momento que isso foi mal visto, tá? De certa forma, que você tem muito dinheiro empatado na terra, e aí os modelos asset light começavam a ser mais favorecidos, mas volta ao ponto. Como o preço da terra na agricultura, ele oscila muito com base no preço das commodities, né? Muitas vezes ele é indexado em commodities. Então, muitas vezes você vai falar de um hectare, quantas sacas de soja vale aquele hectare, quantas arrobas de boi gordo vale aquele hectare. Então, acho que esse é um ponto interessante de olhar o agro e olhar a parte de fundos imobiliários, é que os grandes indexadores desses fundos imobiliários vão ser a produção e o potencial produtivo daquela área. Então, se você tiver uma área, por exemplo, muito próxima de uma usina de açúcar e álcool, aquela área vai valorizar, porque o potencial agrícola dela é muito bom. Você pode produzir soja, pode produzir milho, pode produzir pecuária, pode produzir cana-de-açúcar, por exemplo. Agora, se você tiver uma área muito distante de uma usina, a cana-de-açúcar não é uma possibilidade mais. Se você não tiver um clima favorável para poder fazer soja e milho, ou seja, safra e safrinha, né, você já vai ter uma redução também no potencial agrícola daquela área. Se for uma região de solo mais árido, que exige muito investimento, você vai reduzir. Então, assim, o potencial agrícola é o principal fator, tá, de cálculo de qual é o valor daquela terra. Então, se a terra tem muito potencial agrícola, vale mais, pouco potencial agrícola, vale menos.
Claro que isso também tem outros efeitos, né? Você tem uma região de alta produtividade, aí você tem uma produção com baixa produtividade, você tem muito potencial não desenvolvido, né? Então, você consegue realmente comprar aquela área para desenvolver o potencial. Então, fundos imobiliários rurais, acho que é um ponto de atenção a esse. Tem que acompanhar realmente o preço das commodities agrícolas. Aí, quando a gente pensa, hoje, o que está acontecendo? Então, você tem preço de milho caro, soja caro, boi caro, tudo caro, né? Então, preço da terra no Brasil, ele também está subindo, porque o preço das commodities agrícolas está subindo. Por isso que está incentivando esses fundos imobiliários. Né? Temos muito poucos ainda, mas está incentivando isso. O problema é que o mercado ele é muito pouco líquido. Tá? Então, apesar da indexação estar subindo, a gente tem poucos eventos de venda de terras, assim, pelo menos não tão dispersos, para você ter um acompanhamento real do preço dessas terras. Então, é comum a gente olhar uma empresa que tem muita terra no balanço e se olhar que a valorização da terra fica abaixo da inflação por muito tempo. Aí você tem um ano de venda que você reajusta o preço, aí você observa que não, houve um ganho de inflação. Então, acho que é um investimento mais complexo. Acho que, de maneira mais simplista, eu diria isso. O principal indicador seria, claro, que o preço das commodities agrícolas, mas muito vinculado ao potencial agrícola da área. Tá? Então, não é só o preço, né? É o potencial daquela região. Então, tem que entender, tem que ver qual que é o portfólio de terras, qual que é o foco. Do jeito que está hoje, com soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, trigo, café, boi, tudo mais caro, fica fácil. Toda a terra valoriza. Mas quando a gente sair desse cenário de homogeneidade de alta, vai ficando um pouquinho mais complexo e tem que saber o potencial agrícola da área no portfólio do fundo imobiliário rural. Tá? Acho que essa é a maneira mais interessante de analisar, claro. Entre fundo imobiliário e as ações das empresas, aí acho que muda um pouco. Porque, assim, o que é as grandes empresas listadas hoje na Bolsa? Você tem São Martinho, que é uma usina de açúcar e álcool, portanto, o preço do açúcar e o preço do etanol são as principais variáveis da receita. A Jalles Machado, a mesma coisa, com um adicional de açúcar orgânico, que eles são grandes exportadores. Então, são duas usinas. As duas dependem muito do preço do açúcar e do etanol. Então, se tiver preço mais alto, favorece a margem delas. Você tem um outro grupo de grãos, que é a Brasil Agro e a CLC, produtoras de milho, de soja, de algodão e até pecuária. Então, são produtores das commodities agrícolas. Mesma coisa, preços altos, muito favorável. Então, na hora que a gente observa, essas variáveis vão puxar o preço da terra, mas elas são muito mais líquidas. Tá? Então, a gente consegue observar muito mais o preço do milho hoje, quanto é que está em todos os cantos do Brasil. Tá? Acho que isso mostra que, quando a gente observa esses movimentos de alta muito mais rápidos, favorece as empresas. Tá? Então, hoje a gente observa que todas as empresas do agro, né, desde São Martinho, Jalles, Boa Safra, SLC, Brasil Agro, todas estão uma tendência muito positiva, porque o preço das commodities agrícolas subiu. Isso, em tempo, vai traduzir em preço mais alto da terra, mas ele é um processo mais lento, é um mercado menos líquido, tá? Então, acho que curto prazo, longo prazo, a gente começa a separar assim. Tá? Ações é muito mais curto prazo. Tá? Fundos imobiliários seriam muito mais médio e longo prazo. Tá? Pensando talvez em uma diversificação de carteira, talvez esteja desenhando um cenário muito favorável para os fundos imobiliários daqui para frente. Porque as commodities subiram muito e isso vai começar a refletir no preço também da terra. Tem um ponto só que eu faria de atenção, que a gente tem que lembrar que, por exemplo, nem tudo é o produtor, né? Então, os frigoríficos, por exemplo, eles são compradores da matéria-prima. Então, o preço do boi sobe, não é bom para o frigorífico, ele é ruim para o frigorífico. Claro que o preço do boi subir dependendo da variável, é falta de oferta ou demanda aquecida. Aí você começa a entrar nos detalhes. Mas hoje a gente observa que o cenário de grãos e a parte de açúcar e álcool está muito favorável, e a gente observa isso nas ações da Bolsa. Quando a gente olha a parte de proteína animal, você tem a BRF num cenário um pouco mais desafiador, porque o milho está caro, a soja está cara, então a produção de frango e de suíno está muito caro, a margem está muito espremida. E tem Minerva, que também, muito Brasil. Quando você olha Marfrig e JBS, que já são mais Estados Unidos, tem outros ciclos por trás. Então, aí a gente tem que entrar em caso a caso. Tá? Então, eu diria, acho que pensando só em ações ou fundos, a gente tem que olhar o horizonte temporal. Tá? Ações muito mais curto prazo, claro, você pode carregar isso por mais tempo, mas elas estão muito favorecidas nesse curto prazo. E isso, acho que com o tempo, vai passar para a parte de terra. Eu costumo dizer que a margem, ela caminha na cadeia, né? Então, assim, preço alto dos grãos, eventualmente vai aumentar a produção de grãos, um dia a oferta vai ser maior, que vai baixar o preço dos grãos. Essa margem vai passar para a parte de proteínas. Isso vai continuar a cadeia. A parte de terra, ela vem no sentido contrário. Subir o preço das proteínas animais, subir o preço dos grãos, isso vai refletir no preço das terras. Então, acho que a gente vai ter um bom momento aí para frente de preço de terras. Tá? Acho que ainda não foi.
acho que o mercado é tão pouco líquido e tem poucas opções de fundos imobiliários rurais que eu acho que a gente ainda tem muito potencial aí. Perfeito, Leonardo. Como o Henrique falou, a gente já tem 1 hora aqui de bate-papo, contando inclusive com os minutinhos que a gente dá de tolerância. Normalmente a gente encerra as nossas lives aqui pedindo para o convidado dar uma mensagem, falar uma mensagem, um recado, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente das pessoas que assistiram aqui o nosso bate-papo. Não, acho que a gente só, tentando resumir, a gente está num cenário macro muito favorável ao agro, tá? Porque preço das commodities agrícolas bem mais altos, com um prêmio nessa questão climática que está afetando o Brasil, né? Seca do jeito que estamos vendo hoje realmente preocupa, e com um prêmio cambial que também favorece. Mas acho que isso tudo se traduz em um bom momento para investimento na atividade, para ganho em produtividade, para manter essa competitividade que o Brasil tem. Então, não é que a gente está no fim do ciclo. Na verdade, o agro ainda tem muita oportunidade para frente. Ele ainda tem muito a aportar via ganho de produtividade, via acesso a outros mercados, e aí acho que tem políticas bilaterais que podem favorecer isso, tá? Mas assim, ainda é um ambiente muito favorável. O que vale lembrar só é a questão do ESG, mas cada letra de maneira separada. O maior desafio do agro para o produtor costuma ser a questão de governança, né? A questão de toda essa organização da parte até financeira, PF, PJ, acho que esse é o ponto mais chave para o produtor. Quando os investidores olham o setor, a gente olha muito para a parte meio ambiente. E tem, sim, temos que melhorar a fiscalização, temos que melhorar a punição, inclusive, disso. A gente só não pode manchar o setor todo por maus elementos, tá? Então, acho que analisar o ESG pelas 3 letras de maneira separada é positivo, tá? Mas acho que vale a pena lembrar que a gente está num momento muito favorável e que eu acho que não é nem pensando em preço, tá? O preço pode, de 2022, 2023, ainda manter alto ou até cair um pouco mais, mas o setor do agro ainda tem muito espaço para continuar bem, a gente está falando talvez de décadas à frente. O Brasil é muito, muito forte nisso, muito competitivo nisso, tá? E tem poucas empresas, tem como ter uma exposição maior ao agro. Tá? Acho que seria positivo para a economia, seria positivo para o investidor, seria positivo para o mundo também, tá? Sem entrar em detalhes aí de aquecimento global e de papel estratégico que o Brasil tem nisso. Então, acho que é chave, tá? Investir no agro, acho que é chave para essas mudanças necessárias que precisam ocorrer no futuro. Perfeito, Leonardo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sem dúvida nenhuma, um assunto riquíssimo. A gente abordou só um pouquinho, né? A gente mesmo comentou antes que 1 hora ia ser pouco, mas já sei até que o Henrique vai falar, já fica o convite para a próxima, né, Henrique? Obrigada pela sua participação. Vou passar a palavra para o Henrique para ele fazer o encerramento e a gente se despedir. Bom, agradecer muito a presença do Leonardo, muito contributivo, assertivo, dos investidores, dos nossos assessores, da minha partner aqui, que comanda o reloginho, Andréia, e reforçar tudo que o Leonardo tão bem esclareceu. Boa parte, ou a maior parte do PIB desse ano, do sucesso, um PIB acima de 5%, as projeções têm sido revistas, vem do agrobusiness. Uma grande parte da pequena queda no passado de 4% do PIB, menos 4%, veio da solvência do agrobusiness. Então, é uma âncora positiva. A gente viu aqui vários aspectos que nos permitem, de uma forma racional, ver um horizonte muito favorável por décadas. Depende muito de conjecturas governamentais, isso depende da gente. Aqui na OL, a gente está muito próximo do time de analistas da XP, então eu convido aqui a todos a acompanharem na página conteúdos.xpi.com.br as publicações que o time do Leonardo divulga com periodicidade. O Leonardo toma conta aqui para a gente dos segmentos de agro, alimentos e bebidas, correto? A gente aqui é consumidor intensivo dessa inteligência. E, para fechar, a gente tem uma certeza: cada vez mais a temática de agrobusiness vai fazer parte do nosso contexto de prestação de serviço, assim como o ESG. Elas não são antagônicas nem divergentes, elas são complementares. E todas devem fazer parte de uma carteira de investimentos
inteligente e diversificada. Então, deixo uma boa noite a todos, saúde, acompanhe a gente nas redes sociais, o nosso Telegram tem matérias de qualidade a cada hora, boa parte do time do Leonardo, e contem com a gente até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até semana que vem. Obrigada a todos que participaram. Boa noite.